Sempre que penso em minha mãe, vejo uma cama de casal queen size, com ela ali deitada, uma quietude de muita prática permeando o quarto. Por meses a fio, ela colonizou aquela cama como um vírus. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Reino Transcendente, da Yagi Asi, com tradução para o português de Valdeia Barcelos. Esse é o segundo romance da autora e também o segundo livro dela que eu leio. Eu ganhei ele de presente da minha amiga Vanessa, no Amigo Secreto da empresa, e era um livro que eu já queria bastante, mas claro, né, aquela coisa, depois que eu ganhei ele ficou um tempinho ali na estante, até porque eu ficava com esse nervosinho de que eu ia ler e de novo eu não ia ter mais nenhum livro da IA até que ela resolva lançar outro. Demorou um tantinho aí do primeiro pro segundo, mas foi um trabalho muito bem feito. Eu gosto muito do primeiro livro dela, que é O Caminho de Casa. Não vou me estender porque tem resenha aqui no canal, mas ela escreve uma história, na minha opinião, brilhante e geracional pra contar a história dos negros nos Estados Unidos. Na verdade, ela divide o livro em duas linhas do tempo geracionais, em que duas irmãs são separadas e uma delas é enviada primeiramente para a Inglaterra num navio negreiro e a outra fica na África. E a partir de então ela cria essas duas linhas geracionais, comparando essas duas histórias, trazendo um paralelo. Enfim, é uma história riquíssima. Eu fiquei absolutamente apaixonada quando eu li o livro dela. Eu acho que a voz da Yá é muito poderosa e não foi diferente aqui com esse segundo livro. Ela é uma autora ganesa, de origem ganesa, mas ela mudou pequena para os Estados Unidos com 2 anos, e eu acredito que o que ela traz nessa história se baseia bastante nessa realidade dela, né, como uma pequena imigrante, filha de pais imigrantes, na verdade. Agora eu não tô me lembrando se a personagem do livro chegou a nascer em Gana ou se ela já nasceu nos Estados Unidos, né, mas ela tem pais ganeses. E, enfim, é um livro bem diferente do primeiro, porque aqui a história é focada nessa personagem mesmo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, Reino Transcendente é narrado em primeira pessoa pela Gift, uma jovem de origem ganesa que está fazendo pós-graduação em neurociência. Ela é pesquisadora, né, nessa área, e ela vai contar pra gente um tanto da sua história, começando, né, do tempo presente. Esse livro entrelaça muito bem presente e passado, em que a personagem vai nos mostrando quem ela foi a vida inteira, de onde que ela veio e o que ela quer se tornar a parte disso, mesmo respeitando a sua história e sabendo que ela não tem como se desvincular completamente da sua origem. A vida dela é bastante difícil porque o pai dela saiu de casa, se mandou de volta pra África quando ela ainda era muito pequena. Essa foi o primeiro grande baque que ela e a mãe dela, né, e o irmão passaram. O pai ainda ficou por algum tempo ligando toda semana, fazendo promessas, até que as promessas começaram a rarear, as ligações também, e enfim, ele nunca voltou. O irmão dela é um tanto mais velho que ela, então ele já tinha uma ligação mais forte, mais apegada ao pai, então ele sofre muito com isso. E a jornada da personagem tem muito a ver com o seu irmão, porque o segundo grande baque que ela sofre na vida é quando o irmão dela acaba se viciando em opioides. Eu achei que isso fosse spoiler, mas tá na orelha do livro, então eu acredito que eu posso falar tranquilamente sobre o assunto. Ele acabou então criando esse vício com os remédios e esse vício acaba tirando a sua vida e quase que consequentemente a da mãe deles. A mãe da Gift tá viva, só que ela teve essa crise de depressão muito forte quando o irmão se envolveu, né, com a droga e faleceu, e ela ficou em cima de uma cama com uma filha criança ali. A Gift foi enviada para morar um tempo na África para ver se a mãe dela se recuperava, enquanto ela ia sendo ali acompanhada principalmente pela igreja da comunidade. E nesse momento da história em que a gente tá, a Gift, né, já tem uma outra vida, ela já mora em outro estado, separado da mãe dela, e ela é uma pesquisadora da neurociência. Ela pesquisa justamente a dependência, o vício. Ela tá fazendo um estudo bastante extenso com ratinhos para tentar entender o que é que faz algum dos ratinhos preferirem a recompensa, mesmo que ela seja muito escassa em relação aos danos que o vício traz. E ela dá tudo de si nessa pesquisa, ao mesmo tempo em que às vezes ela acha que ela nunca vai encontrar uma solução, porque isso vai ser muito individual e vai depender de cada pessoa, assim como depende de cada ratinho. Mas é meio que o que move ela a pesquisar é entender o irmão dela e poder proteger outras pessoas, outras famílias, outras irmãs. E enquanto isso, né, ela tá nesse momento da vida dela, ela recebe uma ligação do pastor da comunidade, né, em que a mãe dela mora, em que ela morava, dizendo que a mãe dela caiu de cama de novo, com outra crise fortíssima de depressão, que ele não consegue mais ajudar e que ele tá mandando a mãe dela pra morar com ela, pelo menos até que ela se recupere. E aí ela tem a sua vida atual invadida por essa mãe
acamada, que ao mesmo tempo em que ela entende, ela sente uma raiva da mãe, porque ela tá de pé, porque ela tá ali, ela teve que reinventar a própria vida, e a mãe dela não tá ali agora, tá lhe dando trabalho pra ela, e não esteve quando ela era só uma criança, e além de perder o irmão, ela teve que encarar esse rompante de humanidade da mãe que ficou em cima de uma cama. Eu acho a primeira frase desse livro profundamente forte, né, quando ela fala que ela pensa na mãe dela, ela pensa numa cama, e na mãe dela colonizando essa cama como um vírus. É muito forte, né, e ela vai então entrelaçar muito presente e passado pra entregar pra gente a história dela. É um livro bastante direto. A Yá, ela não é uma escritora poética, ela não faz muitos rodeios, ela fala da realidade, ela fala de histórias que poderiam ser muito reais, e ela traz muitos assuntos importantes aqui, assim como, obviamente, ela traz em O Caminho de Casa, mas com uma pegada muito mais contemporânea. Ela vai falar de imigração, ela vai falar principalmente, né, da situação dos negros nos Estados Unidos, dessa dificuldade de pertencimento, desse ter que se esforçar 2, 3 vezes mais do que uma pessoa local, branca, pra você chegar no mesmo lugar. Ela vai falar sobre relações familiares, ela vai falar sobre depressão e demais doenças emocionais, ela vai falar sobre o vício em opioides, sobre o problema dos opiáceos nos Estados Unidos, né? A história do irmão dela é um clichê americano, né, de um jovem cheio de vida que acaba se machucando, vai pra casa com uma receita de opioides que ele toma a Deus dará. E é aí que o problema começa, né? Então é sempre muito dolorida essa história. E é um livro muito bem escrito, é um livro que às vezes parecia ser de não ficção, porque parece que a Yá pesquisou realmente sobre neurociência pra falar do que ela tava falando, porque tem muitas partes em que a Gift fala sobre a sua pesquisa, descreve aqueles dias no laboratório, né, a vivência dela ali com aqueles ratinhos, e parecia que a autora sabia exatamente o que ela tava falando. Então eu acredito que ela tenha pesquisado muito sobre o assunto. Até eu me senti um pouquinho neurocientista, brincadeira, quando eu terminei de ler esse livro, porque ela traz bastante dessa área. E, enfim, mais um livro da Yá, mais um livro que eu gosto muito, assim, minha estima em relação à literatura dela continua elevadíssima. É um livro que eu recomendo muito. Eu confesso que quando saiu o livro eu estranhei o título, porque eu achei que tinha uma pegada espiritual, reino transcendente, mas não. O título é absolutamente científico e eu acho interessante quando ela explica sobre ele, eu achei forte, então eu não vou explicar aqui, vocês vão ter que ler pra saber. Mas é isso, mais uma leitura super recomendada, e se vocês ainda não leram O Caminho de Casa, por favor, conheçam a obra da Yá, porque é uma literatura maravilhosa, e ela ainda é muito jovem, ela tem 32 anos, se eu não me engano, O Caminho de Casa saiu quando ela tinha 21, e assim, é um livro fantástico, eu sou realmente muito apaixonada por ele, então recomendo de olhos fechados. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!